Já vamos para uma longa sessão, senador presidente Paim, exaustiva, mas eu fiz questão de ficar aqui até quase o fim desta sessão, por ter a exemplo do senador Aloísio, ter acompanhado hoje um evento de muito significado no Tribunal de Contas da União e poder trazer aqui também a minha interpretação. Pois estive pela manhã no Tribunal de Contas da União a fim de acompanhar a sessão em que o ministro Augusto Nardes apresentou o seu relatório e parecer próprio sobre as contas do governo do ano de 2014, do ano passado, e que foi qualificada pelos demais componentes da própria Corte de Contas como uma sessão histórica, como de fato assim nos pareceu. Lá estiveram também, como disse, o senador Aloísio Nunes Ferreira, que discorreu bastante já ao meio da sessão de hoje, como lá estiveram alguns deputados federais. Em trabalho muito elogiado por todos, o ministro Augusto Nardes relembrou, antes de mais nada, que o Tribunal de Contas da União tem a missão precípua de proteger o contribuinte e buscar a verdade no uso e gestão dos recursos públicos. Além disso, ressaltou que os interesses da sociedade estão acima dos interesses de grupos ou de interesses particulares. Mas, senhor presidente, a análise do ministro Nardes foi contundente. Em primeiro lugar, quando teceu um amplo cenário da economia brasileira no ano passado de 2014, observando que o crescimento da economia nacional em 2014 foi pífio, o que todos nós já sabíamos, mas agora com dados oficiais. 0,23%, menos da metade de 1%, o crescimento do PIB brasileiro no ano passado. O segundo menor dos últimos 10 anos. Somando-se a isso, foi um ano de inflação alta. Déficit na balança comercial também constatado. Carga tributária elevada, só menor do que a da Rússia, dentre as nações emergentes. Taxa de juros dentre as mais altas do planeta. Esse foi o quadro inicial pintado pelo ministro Nardes hoje pela manhã, na avaliação das contas da Presidente da República. Adicionalmente, o ministro Nardes, em seu amplo relatório, apontou que a Previdência Social consome cada vez mais recursos do orçamento da União. Criticou ainda os investimentos do governo federal, insuficientes e dependentes das estatais. Também observou que o sistema de investimento da Petrobras a isenta da lei de licitações, o que é um absurdo. Isto faz com que 50% dos seus gastos sejam promovidos por meio de carta-convite, o que se constitui numa inconveniência por falta de transparência. Mas é assim que tem trabalhado a Petrobras e chegado ao escândalo a que chegou. Também criticou o fato de que as renúncias fiscais em 2014 chegaram ao estonteante número de 302 bilhões de reais. As renúncias fiscais, 302 bilhões de reais. Isso, por sua vez, colaborou para que o déficit público ficasse no ano passado em 32,5 bilhões de reais. Importante também, na ampla exposição do ministro do Tribunal de Contas da União, foi a respeito da governança do Estado brasileiro e da competitividade de nosso país. Os dados são assustadores, mostraram a baixa qualidade, não apenas da gestão, mas também das instituições, do planejamento e do controle no âmbito público. Nesse ponto, o ministro relator passou a tecer considerações mais pontuais a respeito das contas públicas. Foram inquietantes as informações a respeito da Balança Geral da União,
do Balanço Geral da União, que apresenta inconsistências inaceitáveis. Segundo ele, existe um passivo oculto de inacreditáveis 281 bilhões de reais. Sob esse nome técnico, passivo oculto, estão as infames pedaladas fiscais sobre as quais tanto tem se ouvido falar e tanto tem os jornais noticiado. Nas palavras do ministro relator, falta confiabilidade sobre os resultados do governo, sendo que foram rejeitados 42% dos indicadores e 28% das metas apresentadas. Além disso, em sua avaliação, foram descumpridos o artigo 165, parágrafo 2º, e o artigo 167, inciso 2º, da Constituição Federal. O primeiro diz respeito ao cumprimento da LDO, enquanto o segundo veda a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, ou seja, o governo gastou sem que houvesse autorização do Congresso. O ministro exemplificou com o programa Minha Casa Minha Vida, em que o dinheiro do Fundo de Garantia foi utilizado como se despesa corrente fosse, quando o correto seria que fosse uma operação de crédito, em que o fundo estaria emprestando dinheiro ao governo. Em outras palavras, senhor presidente, o dinheiro do trabalhador, do Fundo de Garantia, foi usado sem autorização e sem que se saiba quando será devolvido. No mesmo Minha Casa Minha Vida, outro 1,3 bilhão de reais foi usado irregularmente pelo governo federal. Em suma, esse é um exemplo das lamentáveis pedaladas fiscais, em que o governo federal usou o dinheiro dos bancos públicos ou do trabalhador como se fosse um cheque especial, sem que houvesse autorização do Congresso para tanto. O ministro relator advertiu ainda que 40 bilhões de reais se referem à omissão de registro de passivos e muito bem alertou que não se pode jogar a lei da responsabilidade fiscal pela janela. Estou discorrendo sobre as inúmeras irregularidades no exercício orçamentário do governo federal no ano passado. Também alertou para a ausência de contingenciamento, como determina o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se verificou, como no 5º bimestre de 2014, que não se poderia cumprir as metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, há no relatório 18 achados e outras 25 recomendações, e assim as contas públicas do ano de 2014 não estão sequer em condições de serem apreciadas, em razão de não observarem normas constitucionais, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhor presidente, o Tribunal de Contas da União teve hoje uma de suas mais importantes sessões da sua história. Nas palavras de muitos dos próprios ministros, deu-se início a uma nova era do Tribunal de Contas. O ministro Nardes, em seu voto, expôs a sua insatisfação com as contas públicas do governo federal em 2014, argumentando com elementos técnicos incontestáveis que o governo deixou de proceder conforme o determinado pela Constituição Federal, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LRF, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Com prudência, então, e atendendo à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, disse o ministro Nardes inaugurar uma nova processualística do Tribunal de Contas, ao cuidar para que fosse atendido, no âmbito do processo administrativo, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Assim, essa foi a conclusão, assim, deu-se à Presidência da República um prazo de 30 dias para responder aos achados,
na terminologia do Tribunal de Contas, aos achados e às recomendações do Tribunal de Contas da União. Tal conclusão do ministro Nardes foi aceita por unanimidade pelo Pleno na concorrida sessão de hoje do Tribunal de Contas. Senhores senadores, por vir do TCU, órgão oficial e técnico mais autorizado, constata-se a gravidade da situação do nosso país e dos equívocos, para dizer o mínimo, cometidos pelo governo Dilma. Em 2014, o governo federal gastou demais, o governo federal gastou mal e, pior ainda, gastou em desacordo com a Constituição Federal, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A economia do país está em situação calamitosa, como já alertamos em tantas oportunidades aqui, nesta tribuna, e como quase todo o Brasil sabe, o que agora é corroborado oficialmente pelo Tribunal de Contas da União. O endividamento do Brasil está em níveis alarmantes e existe a ameaça de o governo transferir o seu ônus para o contribuinte. No entanto, como o próprio ministro relator das contas observou hoje pela manhã, a carga tributária brasileira já está em níveis escorchantes. Caberia então perguntar: aguentará o povo brasileiro mais uma nova derrama de impostos, que hoje já é uma ameaça? Mas aguardemos as respostas da Presidente da República, nos 30 dias que lhe foram concedidos pelo Tribunal de Contas, sobre as irregularidades apontadas às suas contas de 2014. E depois que venha o efetivo julgamento dos ministros do TCU, onde espera que prepondere o julgamento técnico e não político, pois o respeito ao dinheiro público precisa se fazer sentir e prevalecer. E depois que venham as contas para o Congresso Nacional. Senhor presidente, estamos alertas para discordar que a sociedade brasileira pague mais uma vez a conta das más gestões públicas, como se insinua mais uma vez. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.